de psicologia ou quem ainda quer viver? E depois eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos lá, quero ver as respostas de vocês. Já quero ver aqui também, Fê. Vamos ver. A Ananda já vive de psicologia. A Ju também. Tem duas Jus, a Ferreira também. A Cíntia ainda não vive de psicologia. A Ana vive. A Carla também ainda não. A Sabrina, sim. A Carol já vive. Ai, que legal. A Nath já vive, conheço a Nath. O Alê também. E quem está iniciando? A Cleusa. Legal, vão colocando aí. Eu também queria fazer outra pergunta. Quem atende ou quer atender crianças? Vamos ver, quem atende criança e quem quer ou quem quer atender. Ai, meu Deus, tem gente que ama. Aqui, ó, coraçãozinho. Ela que me ama, a Ana escreveu. O Ale já atende. A Carla pensa na possibilidade. Legal. E a Patrícia quer atender. A Sabrina falou que já atende, está atendendo menos, mas já atendeu. A Nath quer. A Carol diz que atende e ama os pequenos. Ótimo. Eu já atendi também. Hoje eu me dedico mais ao atendimento adulto. Mas eu gosto muito. E eu costumo dizer que quem atende criança não atende só a criança, atende a família também, né? É claro que não num processo de psicoterapia como individual, mas precisa, né, dar conta dessa família. E é um trabalho muito lindo, é um trabalho preventivo, né? Quando as crianças elas vêm ao consultório de psicologia, significa que elas estão, os pais estão prevenindo problemas futuros, né? E isso é incrível. A Ana colocou que as crianças são incríveis, legal. Pessoal, vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, que confiram aí para vocês desligarem para não dar interferência no som, tá bom? Bem, a Simone colocou que atende crianças, famílias e adolescentes. Legal, sim. A Simone também atende e desenvolve o trabalho dela lá na Harmony. Vou começar, então, me apresentando, tá? Eu sou a Fernanda Mion, eu sou fundadora da Harmony. A Harmony Instituto é também uma clínica de psicologia, mas nosso foco sempre foi atuar com os psicólogos, porque lá a gente tem, como eu disse, né, uma comunidade de psicólogos desenvolvendo trabalho lá, né, que eles alugam sala lá na Harmony, então a gente vai também trabalhando com um projeto chamado Viva de Psicologia, que é justamente capacitar o psicólogo, tanto na sua carreira profissional, com consultorias, com um curso chamado Viva de Psicologia, com vários cursos também da parte teórica, cursos, palestras, supervisões, grupo de estudos, nós já fizemos muita coisa, e muita coisa no presencial. E agora a gente, eu nunca tive muito braço para ir para o digital, embora sempre percebesse essa grande necessidade, né? Mas como eram muitas coisas acontecendo na Harmony, Casa Aberta Psi, que são aqueles encontros, a Mari já foi, de psicólogos que se reúnem para fazer network, foram tantos eventos que eu nunca conseguia. E hoje, aí, ó, graças à pandemia, nós estamos aqui, né, com mais pessoas numa sala do que caberiam na Harmony. Agora é Casa Aberta online, né, Fê? Vai ter no dia 1º de junho o Sala Aberta. Aí, ó, Sala Aberta, legal. Não é mais o Casa Aberta Psi, vai ser o Sala Aberta Psi. Inclusive, vocês já estão convidados, eu vou contar mais detalhes já. Né? Mas para as redes sociais da Harmony, do Viva, e vocês provavelmente vão receber os e-mails também. E vai ser uma honra, né, fazer parte desse processo. Quando eu pensei em chamar a Mari e a Jaque, foi porque eu já conheço o trabalho da Mari antes da Jaque, né? Porque a Mari ela já foi na Harmony, já foi nos encontros do Casa Aberta, então ela já apresentou o seu trabalho e a partir daí eu comecei a seguir, né? Comecei a entender mais sobre o projeto da terapia da infância, faço indicações também quando eu percebo que é o caso.
que é um caso específico que a Mari pode ali atender. Então, a gente já tem uma certa parceria, né, Mari? E aí eu entendi que os psicólogos estavam precisando muito de ajuda neste momento, porque muitos psicólogos infantis estão tendo que atender de suas casas. E como é que fica isso? Né? Como é que fica o manejo? Como é que fica o contrato? Então, primeiramente, eu chamei a Mari e a Jaque para darem um curso, e ele vai acontecer. No dia 20, vai ser online, e elas vão dar essas ferramentas, instrumentalizar a gente nesse processo. Só que antes disso, a gente também estava falando, né, sobre a importância dos psicólogos ganharem essa visão mais empresarial, mais empreendedora, que a gente não aprende isso em lugar nenhum, e são essenciais, né? São habilidades essenciais para a gente tocar os nossos negócios. E agora, online, né? Essa é a nova realidade, é a nossa realidade. Já era, e agora vai ser assim. E provavelmente, mesmo que a pandemia vá embora, a gente vai aí continuar no digital, né? A gente tem previsto aí que os consultórios, eles vão ser provavelmente um consultório, assim, para atender casos mais urgentes, mais emergenciais, ou até mesmo aquelas pessoas que preferem. Mas muitos estão gostando tanto do online que ainda vão querer ficar, né? E a gente, às vezes, quando pensa em psicologia, a gente pensa na área somente de psicoterapia. Só que o exemplo da Mari e da Jaque, elas trabalham com outros produtos que também estão no mundo infantil e que são possibilidades, né, de negócios também, né, e que são muito preventivos, que vai de encontro com aquilo que eu acredito, que é muito importante que nós, psicólogos, possamos atuar mais na prevenção, né, para que, lógico, no tratamento também, né, só que se a gente tiver um trabalho preventivo, provavelmente vão minimizar os tratamentos, vão ser mais fáceis, mais baratos, bom para todo mundo, né? Pelo menos é isso que eu acredito. Então, eu chamei a Mari Martins e a Jaqueline Souza para estar aqui com vocês essa noite. Nós temos 29 pessoas aqui na sala, talvez cheguem mais, porque, como eu disse, são quase 70 pessoas aí inscritas, foi relâmpago, porque nós falamos da live na segunda-feira, hoje é quarta, foram apenas 3 dias, e eu só tenho a agradecer cada um de vocês que fizeram, ajudaram a gente na divulgação, estão aqui, então é uma honra, muito obrigada de coração. Esse tema é para ajudar vocês, né, a como melhorar as práticas para viver de psicologia. Eu pedi que fossem abordados a psicologia infantil e as suas diversas possibilidades, o cenário atual, os desafios que vocês que atendem criança enfrentam e as diferentes formas de atuar. Eu vou deixar agora a palavra com as meninas e muito obrigada mais uma vez. Qualquer coisa eu estou aqui, vendo as perguntas, os comentários. Caso elas não respondam nesse momento que vocês perguntarem, eu estou anotando. E aí, mais para o final, se elas perceberem que dá para responder na hora, tudo bem. Caso não dê, podem ficar tranquilas que eu estou anotando aqui as perguntas dos comentários de vocês, tá bom? Obrigada. Vamos lá, Jaque e Mari. Então, vou começar, tá? Então, boa noite a todos. Fê, é um prazer enorme estar participando com você aqui na Harmony pela primeira vez. Prazer é meu. E hoje estamos muito animadas, eu e Mari, né, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema. Só uma pincelada, porque senão a gente teria que falar até amanhã. E olha lá, né? Só uma pincelada. Então, vamos lá. Eu sou a Jaqueline, eu sou psicóloga. Junto com a Mariane, nós fundamos a Terapia da Infância. A Terapia da Infância tem um pouco mais de 2 anos. Eu me formei em 2015, no meio do ano de 2015. E estou desde então aí trabalhando na clínica. A princípio eu fui a fazer atendimento em clínica de convênio para a população geral.
e na sequência eu entrei numa clínica só focada em crianças e adolescentes. E foi nesse percurso que eu conheci a Mari. Primeiro eu conheci a Mari pela internet, depois tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas. E um tempinho depois, né, que a gente começou a trabalhar juntas, a gente percebeu que as pessoas vinham até nós, os outros psicólogos, colegas, perguntando, como que você faz para trabalhar uma demanda X, uma demanda Y? E aí, aquilo causou uma certa inquietação em nós. A gente ajudava, obviamente, mas depois a gente pensou, né, quando a gente criou primeiro o Instagram da terapia da infância, por que não a gente fazer algo para ajudar os psicólogos a atenderem também? Então, foi aí que a gente criou o Instagram e a gente tinha um objetivo apenas de falar com os pais dessas crianças, era o nosso objetivo principal. E a partir disso pensamos, né, por que não a gente também fazer um recurso, algo, né, que a gente também falasse com outros profissionais. E ficamos pensando nas atividades que a gente já fazia, já vinha desenvolvendo, e aí a gente pensou em fazer, né, um e-book. A Mari é muito sonhadora, e eu lembro que determinado dia eu estava atendendo num consultório, e ela foi visitar, a gente alugava uma sala, e ela disse, eu vou tirar uma foto desse consultório, porque ele é lindo, e um dia eu vou ter um consultório desse. Eu achei ela tão sonhadora que eu apenas sorri e acenei, não falei nada, né? Porque naquele momento era muito difícil pensar naquela possibilidade. Mas aí a gente falou assim, não, tudo bem, vamos fazer algo para isso. E aí a gente pensou em fazer o nosso caderno de atividades para crianças e adolescentes. Eu não lembro muito tempo, bem assim, quanto tempo a gente levou, mas eu acho que foi uma questão de uma semana, nosso caderno ficou pronto. Então, a gente viu como que fazia para legalizar na época, que a gente não sabia de nada, a gente sabia que a gente tinha vontade. Quando a gente viu o nosso material pronto, e dá até emoção falar, mas assim, quando a gente viu o material pronto, né, registrado, bonitinho, a gente falou, e agora? Né, porque dá um medo muito grande você expor. Primeiro porque a nossa classe, ela não é tão unida. Mas aí a gente tem um lema desde sempre, que é assim, vai comer de tudo. E aí a gente foi. Eu sempre gostei de acordar mais tarde, então a gente decidiu que iria lançar esse produto, né, nas redes sociais, numa sexta-feira, e a Mari atendia de sexta-feira. Então, o que a gente pensou? A Mari divulga, faz a primeira divulgação nas redes sociais, eu durmo e depois, enfim. Mas aí, de repente, eu acordo com o telefonema da Mari. Amiga, tá dando muito certo, eu não tô dando conta de responder todo mundo. E aí, nisso, eu já fiquei o dia inteiro na internet, a Mari num computador, eu no outro, respondendo as pessoas, e a gente tem orgulho de falar que o nosso primeiro e-book foi um sucesso. No primeiro dia, a gente vendeu R$1.000. Tem muito orgulho, né, de falar dessa conquista. E isso empolgou a gente cada vez mais. E um tempinho, eu lembro que demorou, acho que uns 2, 3 meses, a gente já estava com o nosso espaço. A Mari sonhou, profetizou, e deu certo. Então, eu estou muito feliz. A Mari vai colocar uma fotinho para vocês, ó. Foi bem especial, porque esse foi o dia que a gente registrou o nosso primeiro material, que foi o nosso e-book. Mostra a fotinho, Mari, do e-book. A gente está na Biblioteca Nacional. Esse foi o e-book que a gente lançou na ocasião. Então, assim, o que a gente tinha nessa época? Vontade e dedicação. Foi só isso que a gente tinha. Não tinha dinheiro. Então, a gente fez naquele momento o que deu. A gente tinha um conteúdo, a gente tinha a rede social aí para nos dar apoio, a gente tinha os diversos aplicativos aí que nós temos, e a gente fez essa versão. Essa versão, a gente também tem a honra de falar que foi vendido mais de 2.000 unidades.
E olha que na época esse livro custava apenas, né, R$ 20, né, Mari? R$ 20, exatamente. R$ 20. Depois, com um tempinho, a gente fez uma, não sei se você tem ele fácil, Mari, a gente fez uma segunda edição desse material, e a partir daí a nossa vida deu um boom, mudou, né? Depois, se a Mari tiver, ela vai mostrar para vocês como que ficou a nossa segunda edição. Inclusive, na semana que vem, quando a gente for fazer o curso online, né, de psicoterapia online, cada participante desse curso, ele vai receber gratuitamente este material, para que vocês possam acompanhar junto conosco como é que foi o desenrolar desse trabalho. Eu só tenho gratidão por estar aqui, eu espero passar um pouquinho do que foi para nós, né, uma experiência magnífica, e que ainda continua sendo. Eu vou passar a palavra para Mari. Bora lá, Mari. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que eu gosto de ficar vendo e me inspirando ainda mais, né, Jaque? Na medida que a gente vai contando a nossa história, a gente imagina que a gente possa inspirar também vocês, né? Geralmente, nos nossos encontros presenciais, a gente conta essa história da gente e a gente sempre se emociona, né, Jaque? E aí, as participantes, olha, Cíntia, e como inspira, que bom, a gente fica feliz. As participantes que participam dos nossos encontros, né, quando a gente conta, a gente vê o quanto que elas também ficam emocionadas, né, eles também já teve meninos com a gente, e que depois eles gostam de chegar pertinho da gente, né, já que beliscar, meio que perguntar assim, gente, mas vocês existem? Isso é real? E aí a gente costuma dizer, gente, mas espera aí, vocês estão aqui no nosso consultório, né? Que é esse que vocês estão vendo aí na tela. A gente conseguiu... Ô, Mari, põe um pouquinho mais para o lado, pelo menos para mim tá isso. Ficou melhor? Aham. Legal. Então, e aí a gente sempre fala quando o pessoal está lá com a gente no consultório, né? O quanto que é real, né? E que para a gente chegar até ali, para essas pessoas chegarem até nós e poder sentar ali com a gente nas nossas poltronas, aí só tem uma, né? Mas a gente tem um divazinho, a gente tem 2 poltronas, temos 2 salas, né, Jaque, lá. E foi um sonho alto, né? Mas foi um sonho possível. E para a gente poder chegar a concretizar esse sonho, vixe, a gente batalhou muito, né, amiga? Não foi apenas na construção do e-book, mas também em todo o processo, né? Então, o processo da divulgação, né, o processo aí do marketing, que a gente teve que ir atrás, a gente teve que estudar, o processo da venda, enfim. E aí, isso tudo depois valeu a pena, a gente conseguiu construir o nosso consultório, mas, como a Fê bem disse lá no início, é importante a gente, né, ter os nossos negócios no presencial, né, a gente tem um consultório que está lá, mas, infelizmente, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, dessa realidade que a gente está vivendo hoje, o consultório está fechado, né. A gente mora em São Paulo, eu não sei se o pessoal que está aqui, se de repente tem gente de outro país, ou de outros estados, enfim. Mas aqui em São Paulo a gente está tendo que se manter, né, já que em isolamento, e os nossos atendimentos foram migrados todos para o atendimento online. Inclusive, até algo que seria curioso vocês colocarem aí no chat, de onde vocês são, se vocês estão podendo atender já presencial ou não, se vocês estão atendendo online, como é que está por aí, para a gente ir sentindo a turma. E aí, continuando a minha fala, hoje a gente quer apresentar para vocês 4 tópicos, na verdade, né? Começando um pouco falando dentro da psicologia e as possibilidades, né? A gente vai falar dentro do nosso ramo, que é a psicologia infantil. Vou começar então, tá, amiga? Pode começar. Antes de você começar a falar algumas coisinhas, rapidinho, Sim, do que o pessoal está comentando aqui, tá? Legal. Muitos elogios ao trabalho de vocês, colocando que vocês são acolhedoras, inspiradoras, o quanto elas são felizes com o trabalho. A Ana colocou que a gente precisa sonhar alto, é isso aí. Um trabalho lindo. A Ju comentou
A Ju Sanches comentou que ela fez um curso com vocês no ano passado, ficou apaixonada, que ela sempre acompanha. Eu acho importante vocês saberem disso aí antes de vocês começarem a aprofundar mais o tema. Ai, Fê, o coração bate mais rápido aqui. Que gostoso saber disso, gente. Obrigada por esse carinho, por esse feedback com o nosso trabalho. Então, a gente quer começar hoje falando um pouquinho sobre a psicologia infantil e as possibilidades, né? Na verdade, a gente já iniciou na nossa apresentação, né, Jaque, falando aí de possibilidades. A Fê começou falando lá na apresentação dela, do serviço da psicoterapia. Vocês estão respondendo aí para gente que estão atendendo, alguns estão atendendo online, outros não estão, né, que, querendo ou não, é o serviço de psicoterapia também, só que na modalidade online, né. E aí a gente pode pensar na psicologia infantil em diversas possibilidades, né? Tem tanto dentro do campo online, né, que é esse campo que a gente está aqui conversando de modo virtual, ou quanto no modo presencial. Mas, para a gente poder pensar, né, por onde caminhar, por onde desenvolver os nossos conteúdos, os nossos serviços, os nossos produtos, a gente gosta de falar sempre, né, eu e a Jaque, que a infância, ela começa sendo um assunto, né, ela é um norte, é um universo que a gente vai caminhar por ele. Só que não é um nicho, né? Então, quando a gente fala da infância, a gente está falando de um assunto que a gente vai desenvolver, mas que vocês têm que pensar que o nicho, ele pode ser, por exemplo, baseado num público, então aí vocês vão escolher, né, para que lado vocês vão direcionar. Se vocês vão direcionar para um público de pais, se vão direcionar para profissionais que sejam da saúde, que trabalham com a infância, se vocês vão direcionar, por exemplo, para professores, né, que atuam ali com a infância, enfim. Então, a Jaque até falou, né, Jaque, lá no início, a gente começou pensando na terapia da infância, direcionando para pais, só que hoje a gente vê que o nosso trabalho também não é só para o público pais, né, que a gente consegue alcançar profissionais, assim como vocês que estão aqui nos ouvindo, né, que são psicólogos ou estudantes de psicologia, assim como a gente pode também trabalhar com outros profissionais que atuam com crianças, professores e tudo mais. E quando a gente fala também no nicho baseado em demanda, a gente pode pensar na infância direcionando, por exemplo, numa demanda dentro da infância. Então, vamos supor, a gente tem uma parceira, né, já que é a Camila Miranda, ela desenvolve um trabalho que é direcionado para o bullying, né? Então, é uma demanda que está dentro da infância, e o projeto dela se chama Levante-se contra o Bullying, né, Jaque? Levante-se contra o Bullying, isso. Então, e esse projeto, ele é bem bacana, porque ela consegue desenvolver o trabalho do bullying dentro da infância, mas ela também não precisa apenas, né, falar sobre infância, ela pode trazer a adolescência, pode trazer a fase adulta, e por aí vai. Então, essa é uma primeira possibilidade que a gente quer colocar para vocês pensarem que dentro da psicologia infantil, quando a gente fala de infantil, a gente está falando da infância, se a gente for desenvolver um trabalho dentro dessa área, a gente tem que pensar para que lado que a gente vai desenvolver, para que público que a gente quer desenvolver, para que os nossos serviços, os nossos produtos e até mesmo os nossos conteúdos sejam mais efetivos, que sejam mais assertivos. Tomar uma água e vocês podem ir escrevendo caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, a gente pega, né, do princípio que, eu já escolhi, vou trabalhar com a infância, que eu vou trabalhar só focado para pais, ou eu vou trabalhar só focado, né, para professores, por exemplo. E por que tudo isso é importante? Porque você vai ter que fazer todo um planejamento depois, como a Mari falou. Aí você vai ter que pensar, olha, vamos supor, nas redes sociais, eu vou utilizar uma linguagem para falar somente com esse público X, ou eu vou utilizar para falar com o público assado. Então, assim, é muito importante isso, a gente saber para quem que a gente vai falar. Mas, né, também, uma das possibilidades é quando a gente vai atuar num campo. Por exemplo, né, a gente pode fazer uma parceria com alguma instituição
seja ela pública ou privada, e a gente vai oferecer o nosso serviço, né, para a infância nesse público. E aí a gente tem uma questão, precisa ser somente numa instituição aonde desenvolva trabalhos para criança? E isso é uma pergunta, né, que a gente quer fazer para vocês. Vocês podem responder para a gente? E afinal, como que a gente vai fazer, né, um trabalho em campo se eu vou num lugar que não atende criança? É possível para vocês? Vocês podem responder? E geralmente a gente vai numa escola, tem criança, mas se eu for numa empresa, essa empresa não vai ter criança. Então, como que eu posso desenvolver? Tem as mães. Tem as mães, muito bem. E recentemente eu estava participando de um evento online, e uma moça falou uma coisa muito interessante que a gente às vezes deixa passar, né? Falou assim, a psicologia infantil, ela é um mar azul. Quando eu escutei isso, eu falei, como assim, gente? Tem tanta psicóloga infantil, como assim um mar azul? Eu fiquei pensando, como assim? E aí ela explicou, e aí eu vou falar para vocês, né? Diz que tem um estudo, não vi a fonte desse estudo, que a cada 20 minutos uma criança nasce. Então, vejam, gente, a possibilidade aí é imensa. Quantas crianças por dia nascem? Quantos pais nascem aí? E, como a Fê bem disse no início, quem atende criança, não atende só criança, atende também esses pais. Então, o mar tá azul. Atende a família, né, amiga? Então, sim, elas responderam aqui que os lugares têm os pais. Então, sim, a gente pode fazer esse trabalho em campo, tanto tem profissionais que vão somente em instituições que atendem infantil, e a gente pode ir num lugar onde só tem adulto, porque adulto provavelmente tem criança, tem sobrinho, então também é um campo de atuação, a gente ir em campo. É verdade. Então, Sabe que eu tenho bastante, como eu acompanho muitos psicólogos através da consultoria, encontrar exatamente assim, o que eu quero atender, né? É sempre uma grande dificuldade, porque a maioria dos psicólogos, eles querem atender tudo, com medo de repente, pegar apenas um grupo de pessoas e se limitar. Acham que, assim, diminuem, só que só aumentam as possibilidades, né? Porque quando a gente conversa sobre um determinado tema, todos os nossos direcionamentos na comunicação ficam voltados para esse tema. Além da gente se tornar um especialista no assunto, né? Porque, afinal de contas, estudaremos mais e mais sobre o assunto, as pessoas passam a nos reconhecer como os especialistas em determinado assunto, né? E passam a nos indicar, a buscar por parcerias, né? Então, eu só vejo vantagens. E é claro que a gente vai atender as outras coisas também, né? Mas a busca pelo seu serviço específico facilita que as pessoas cheguem até você. Sim, facilita tudo, né? Facilita a comunicação, que nem eu disse no início, facilita com que os seus conteúdos fiquem mais assertivos também, que você consiga dialogar de uma forma mais efetiva com o teu público-alvo, sejam eles os pais, né, os profissionais da saúde, seja aí os professores, a depender do assunto que você escolher. No caso aqui, a gente está falando da infância, né? Então, como a Jaque disse, é realmente um mar azul. Tem uma infinita aí de possibilidades que a gente pode encontrar dentro da psicologia infantil, dentro da infância, enfim. E aí a gente foi convidada, né, a refletir com vocês também, a Fê colocou a gente para refletir com vocês sobre a psicologia no mundo de hoje, né? Então a gente pode pensar o seguinte, que a gente foi atravessado por essa pandemia, né? Ninguém sabia que a gente ia passar por isso. E aí, agora, colocados diante dessa situação, a gente teve que se reinventar, né? Dentro do nosso conselho, já existe lá o Código de Ética que regulamenta a nossa profissão, e desde 2018 já existia lá que a gente poderia atender online, né? Mas conversando com psicólogos, que a gente também faz consultoria, Fê, e aí conversando com os psicólogos nos nossos cursos, enfim, também, muitos colocam para a gente que não atendiam online, e que tem uma certa dificuldade, né, de
de atender também, por exemplo, crianças, né? E aí tem perguntado para a gente como que eu posso, né, trazer essas crianças para atender nesse universo online agora, né? E isso é algo que a gente não vai contar spoiler, vamos deixar para o curso da semana que vem. Mas, assim, pensando na psicologia no mundo de hoje, a gente vai pensar um pouco nisso, né? Em como que a gente pode desenvolver o nosso trabalho, essas infinitas possibilidades, por exemplo, no universo virtual, né? No universo online. Então, tem a possibilidade do atendimento infantil online, né? Que a gente precisa, sim, continuar atendendo essas crianças que precisam da nossa ajuda, né? Não é porque aconteceu isso que mudou tudo e elas vão deixar de precisar. De repente, agora vão precisar ainda mais, né? E aí a gente vai precisar também prestar atenção na família, né? Nas figuras de cuidado, enfim. Então, a gente pode pensar na psicoterapia, a gente pode pensar em orientação de pais, por exemplo, e entre outras possibilidades também. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. A gente costuma dizer, né, eu e a Jaque, que a gente tem que olhar as oportunidades, né? E, querendo ou não, tudo isso que aconteceu, né, é triste dizer, né, que isso que aconteceu é ruim, né? Claro, a gente teve que se adaptar a uma realidade que a gente não esperava, mas para a nossa profissão, né, em si, tem muitas pessoas que estão precisando do nosso trabalho. Verdade. Eu abri a Harmony naquela fase de crise de 2014. O Brasil estava em uma crise financeira imensa, né? Eu lembro que quando eu comecei a pôr em prática o plano de negócios, né? Algumas pessoas, você é louca, você vai abrir a sua empresa nessa crise financeira. Eu falei, eu vou, porque são nos momentos de crise que mais as pessoas precisam da gente, né? E de lá para cá, as coisas foram acontecendo, né? Eu acredito também na energia do trabalho, né? Quando a gente é apaixonada pelo nosso trabalho, quando a gente sabe bem a fundo o nosso propósito, a nossa missão, isso movimenta, né? Faz a gente se movimentar. E trabalho não nos falta, né? Olha quantas pessoas estão sofrendo, né? Famílias estão sofrendo em casa, cuidando de tudo, absolutamente tudo, né? Tendo os pais virando professores dos seus filhos, cozinhando, tendo que trabalhar, dividindo as tarefas. Também tem o seu lado que é muito bom, mas a gente sabe, né, que também quem já tinha conflito antes, as coisas podem ter melhorado, eles podem até ter desenvolvido ali maneiras de melhorar a situação, mas a gente sabe que não são todas as famílias que estão assim, né? Sim, exatamente. Então, pensando nisso, a gente tem que estar sempre atento, né, às oportunidades e como que a gente pode, como psicólogo, estar a serviço, por exemplo, da sociedade, né? Então, tem muitos psicólogos que chegam até nós e nos questionam, Mari, Jaque, como que eu posso fazer para atender, por exemplo, essa criança online, né? Não estou encontrando possibilidade, não consigo ver, né, como que eu posso atender essa criança. E aí, a gente, nas supervisões, a gente tenta pensar junto com esse psicólogo para ver se, de repente, não dá para atender essa criança, mas vamos atender os pais, né? Vamos pensar num outro tipo de formato aí, para que a gente possa se adaptar com o mundo de hoje, né? Então, trazer a psicologia, né, o nosso barquinho aí navegando dentro desse mar azul aí, né, Jaque? Mar azul. Mar azul. E aí, nesse novo panorama, que o que nos pede aí é o atendimento online, a gente queria saber de vocês, né, quais são as dificuldades que vocês estão encontrando. Vocês puderem, né, anotar para a gente quais são as dificuldades, quem sabe a gente pode, né, dar uma pincelada aí, alguma coisa nesse sentido. Então, aí, se vocês puderem, né, conforme a gente for falando, dizer quais são as dificuldades, se tem alguma dificuldade, assim, que as pessoas mais perguntam, o pessoal colocou, ó, materiais e manejo. Opa, isso daí é fácil, né, Mari? A gente não pode contar agora. Isso daí faz parte do processo.
A Viviane escreveu. Faz parte do processo. A Viviane escreveu uma coisa boa. Ela escreveu aqui, ó. Sabe que eu recebo questões sobre chupeta, enurese noturna, e são os pais que não sabem lidar, e são eles que procuram auxílio pela dificuldade. Ainda abrange a questão infantil, mesmo trabalhando com os pais. Sabe o que eu gostei desse comentário, Vi? É que a gente precisa ouvir. Né? Agora, nesse momento, mais do que nunca, né, a nossa escuta ela precisa ser ativa na questão o que essas pessoas estão precisando. Então, quer dizer, agora, por exemplo, os pais estão precisando de ajuda para criar brincadeiras, né, para estimular a parte cognitiva. Né? Como é que a gente sabe, né, onde pode atuar? Ouvindo. Né? E, de repente, a gente sabe fazer, né? A gente tem o que ensinar. E aí é dar a voz, né? Colocar a voz para o mundo. Sim, exatamente. Mas isso que você falou foi muito legal, porque o que acaba acontecendo? Quando a gente desenvolveu esse caderno de atividades, as pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho e começaram a nos mandar muitas perguntas, assim, perguntas mais ou menos assim, olha, a criança perdeu o pai, qual atividade que eu uso? Isso começou a soar estranho. Né? Aí aconteceu, a criança a mãe está muito doente, e a criança está preocupada, que atividade que eu uso? E aí a gente falava, só escuta, né? Esse momento tem que escutar. E aí para as pessoas falar, mas eu vou escutar e fazer o quê? O quanto que tomou uma proporção que as pessoas hoje não deixam de lado o ouvir e só querem aplicar uma atividade. A gente sempre fala isso, que a atividade é ótimo, é excelente, porém ela não é a principal. A gente tem aí uma escuta, né, preparada, ativa, e a gente deixa de usar, às vezes nem valoriza essa escuta. Se eu não tiver um recurso top plus de linha, eu não consigo atender. E aí sim, ela só vai nos ajudar, mas a escuta, que nem a Fê falou, ela vai dizer muito pra gente. A Nanda está dizendo aqui que a atividade é um meio, não um fim em si mesma, né? E a Jaque perguntou sobre as dificuldades que os psicólogos estão enfrentando. A Ana colocou que são várias pessoas em casa, então torna o atendimento um pouco delicado. E de fato, né? Mas quando você atende criança, aí é uma questão, bem interessante, porque aí a gente já tem, tudo é um conteúdo de análise. Será que essa criança está sendo muito sufocada em casa? Olha, os pais estão dizendo pra gente já com o comportamento deles. Gente, isso é tão interessante. A gente vê exatamente isso, né? Isso pra gente é um show de análise, né? Agora, com adultos, né? A Fê que atende adultos, sabe bem o que o pessoal está fazendo hoje em dia, né? O pessoal põe, por exemplo, aqui em casa, eu e meu marido somos psicólogos. Então, enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou num espaço da casa, a gente fecha outras portas lá, coloca uma música e ele vai atender lá no outro espaço, atende no quarto. Então, nossos pacientes estão fazendo isso também, os adultos. A gente também atende adulto, né, Mari? Sim. Então, faz isso, porque imagina, o isolamento social, tá todo mundo em casa, e aí é bem complicado mesmo, a gente se preocupa com o sigilo dos pacientes. Mas sempre dá um jeitinho. O brasileiro, a gente sempre dá um jeito para as coisas, acha uma solução. Olha quanto que nós estamos nos reinventando neste momento. Sabe, por tudo que eu ando acompanhando, eu tenho estudado muito, gente. Tenho feito, assim, imersões com presidentes de grandes empresas. Eles estão... todas as lives, assim, que eu vejo... com nomes importantes, a Luísa Helena Trajano, lá do Magazine Luiza, estou acompanhando muito, né? E todos eles estão falando desse momento, assim, de grande incerteza que nós estamos vivendo. E esse é um cenário atual, né? Esse é o tópico agora, né? O quanto essa incerteza está provocando, né, nas famílias essa situação de que a gente tem que se adaptar no espaço que a gente tem. Sim.
Eu acho que é legal até você ter falado isso, Fê, deixa eu só fazer um adendo na sua fala, nessa questão das incertezas, né? Porque tem a ver com o que a Jaque estava dizendo, que muitas vezes a gente fica nesse campo das incertezas, do que a gente vai fazer, por exemplo, com o nosso paciente, com o nosso cliente ali na sessão, né? E o quanto que, às vezes, é necessário a gente estar apenas ali com o nosso paciente, né? E quando a gente fala da criança, a criança é tudo de bom, porque eles mostram pra gente também o caminho, né? E o quanto que é legal a gente mostrar que a gente é ser humano. Sim. Né? E às vezes a criança, elas se adaptam até mais fácil do que a gente imagina. E ensina muito pra gente, né? Ensina no campo muito. do divórcio, muitas vezes a gente vê casais que eles não querem se separar, querem, mas não querem, não se separam, né? Porque não sabem como os filhos vão lidar. Vocês já atenderam esse tema? Já. Né? É comum, né? E aí a gente percebe que, às vezes, quando vai mesmo para o divórcio, as crianças, é lógico, tem ali os seus prejuízos, tem ali as suas consequências, só que também se adaptam, né? E, às vezes, até melhoram ali alguns sintomas psicológicos, porque não estão vivendo num ambiente com agressividade, né? Passa a ter um ambiente mais harmonioso e as coisas acabam ficando bem. Tem de tudo. Olha aí, mais uma demanda, né? A ser, de repente, aí a escolha desenvolvida, de trabalhada. A ser trabalhadas, a serem trabalhadas. Sim, então, agora, e a gente trouxe bastante coisa para falar com vocês sobre as possibilidades, né, Mari? Sim, a gente trouxe bastante possibilidade. Nossa, acho que eu estou falando alto na sua sala. Já que eu fui, não sei. Então, a gente trouxe bastante possibilidades para apresentar para vocês, mas acho que antes disso, vale a gente pensar um pouco sobre os desafios, né, Jaque? Que a gente pode encontrar dentro dessas possibilidades que a gente vai apresentar. Porque esse mar azul nem sempre é tão lindo e maravilhoso, né? E que a gente precisa passar, por exemplo, por supervisão, a gente precisa fazer nossa terapia pessoal, né? Para poder lidar com essas incertezas, para poder lidar com imprevistos, para poder lidar com as famílias que são resistentes, com diferentes tipos de pais, e por aí vai. Demandas, né, Jaque? E o primeiro ponto de desafio que a gente quis levantar aqui para trazer para vocês refletirem é sobre a questão de quando a gente vai atender a criança, né, que a gente quer começar a desenvolver um trabalho com criança, a gente primeiro tem que pensar se a gente se identifica com esse público, né? Porque não basta também só se identificar com a criança, mas é pensar que a gente vai ter que trabalhar não só com a criança, mas também com as variáveis que envolvem ali o mundo da criança, né? Então, a gente vai trabalhar, de repente, com os pais, com a escola, ou às vezes vai ter que fazer um contato com algum profissional que atende essa criança, e por aí vai. Então, é um trabalho em parceria, é um trabalho em conjunto. Quem gosta de trabalhar sozinho, não é esse o caminho, a gente fala. É um trabalho em conjunto. E aí, o segundo ponto eu vou deixar para a Jaque falar. Vou só complementar o ponto da Mari, que ela vai falando em várias ideias, vão me surgir na cabeça aqui. Então, o que é legal a gente pensar também? Que esse desafio... a gente também tem que ver os nossos limites na supervisão, que nem a Mari disse, mas a gente também tem que ver referente ao nosso referencial teórico. Então, dependendo da abordagem, é algo que eu vou fazer um trabalho que eu vou me expor mais um pouco nas redes sociais, e talvez a minha abordagem, ela é bem conservadora. Então, o quanto que isso, né, pode distanciar dessa prática clínica? Agora, o ponto, né, que a gente pensou em falar para vocês é a gente se atentar à necessidade daquele público que a gente escolheu. Então, assim, como que eu vou produzir um conteúdo? Como que eu vou ter ideias, né, de produzir um conteúdo para aquele público? Olhando o seu público. O público da gente fala com a gente direto. E, às vezes, até sem a gente falar nada. Ele traz aquela necessidade. Ele traz, e aí a gente estuda e vê como que eu posso levar um conhecimento, um post, né, direcionar um post para aquele público, atendendo às necessidades dele.
Agregando valor, né? Já. Exato. Você quer falar mais, Maria, que eu fale? A gente costuma dizer também que, além disso, né, que é importante a gente se atentar à necessidade desse público-alvo, mas também, quando a gente for direcionar, por exemplo, um post, que nem a Jaque disse, tomar cuidado com a linguagem que a gente vai colocar, né, porque a gente tem que se adaptar também à linguagem desse público, então tem que trazer uma linguagem que seja acessível, né, deixar um pouco de lado a linguagem acadêmica, que às vezes a gente está acostumado lá na faculdade, né, em textos assim, projetos de pesquisa e por aí vai, porque quando a gente traz esse tipo de linguagem, não é tão assertivo, né, e acaba fazendo com que esse público, né, se distancie da mensagem, né, que você quer passar. Eu acho que um desafio também é justamente a gente aprender a forma de comunicar isso no universo online, né? Porque antigamente existia, o nosso marketing, ele era cartão, lista telefônica, né? E as coisas foram mudando. Algumas pessoas, elas já se atentaram para isso, outras ainda não, né? E nós já estamos no mundo digital já há um tempo considerável, né? E também, assim, não basta só fazer, existe ali o alimento, né? A gente precisa alimentar essas nossas redes, né? E com isso, conforme a gente vai colocando dando alimento, né, vai nutrindo as pessoas que estão ali, né, do conhecimento, né? Hoje se fala muito do conteúdo, né, de como a gente precisa transmitir conteúdo, e é fato, isso é atuar com psicoeducação, né? Isso é atuar com a prevenção, e é a gente que deve fazer isso, né? Senão quem vai fazer? Aí os psicólogos começam a reclamar que os coaches estão fazendo, né? Que outras pessoas de outras áreas estão fazendo e que isso é da nossa área. Mas é verdade, mas cabe a nós, então, vamos lá, né? E existem diversos cursos de marketing digital, né, para ensinar a gente a tocar esse negócio, o nosso negócio na internet. Não é fácil, é um grande desafio. E outro desafio bastante considerável é o medo de exposição, né? Muitas pessoas têm esse medo ainda, né? Medo de errar, de expor, e eu entendo, né? Porque também a gente sabe que existem pessoas que sempre querem detonar, né? A gente vê grandes marcas com medo, né? Isso acontece direto, né, Mari? Outro dia a gente recebeu, quando a gente estava com medo do nosso primeiro e-book, então a gente recebeu, assim, uma crítica, né? Uma pessoa escreveu para a gente uma crítica, e a pessoa escreveu assim: olha, eu acho que o caderno de atividades de criança de vocês é muito infantil. A gente gostou, né? Porque era o propósito. Que bom! Isso como uma crítica, né? Sim. E assim, a gente pega, para você ver o tamanho do sucesso que fez esse material, né, de repercussão, a gente pega ele sendo pirateado por aí, gente. A gente pega. Ontem eu fiz um post. Nossa, ontem a gente passou por uma situação tão constrangedora. Vocês também, por isso, de cópia? Nossa, eu também fiz um desabafo lá no meu Instagram, que agora já saiu, gente. Acho que eu fiz, fica 24 horas, né, assim, porque a gente tem que tomar esse cuidado. Se a gente copia alguma coisa, a gente está violando, né, a gente tem direitos autorais, a gente corre o risco de ser denunciado. Isso tem acontecido. Nossa, se eu e a Mari tivesse denunciado todos que a gente pegou, a gente estava rica. Então, o que a gente pede para as pessoas, né? Porque o que acontece? Quando a gente vende um material, a gente coloca na plataforma hoje no Hotmart. Então, as pessoas não sabem, mas ele vem com um código secreto ali. Então, assim, se a Fernanda comprou e ela colocou nas redes, a gente sabe que foi a Fernanda. Então, isso a gente tem. Antigamente, a gente não tinha. E aí, eu pedi para a pessoa tirar das redes sociais, né, o nosso material, e aí me pediram para que eu me retirasse do grupo. Era uma absurdo. Eu estar reclamando, porque
Enfim, mas aí, por outro É um lado... outro desafio, né, Jaque? É desafio da É um área digital. Aí. E assim, Vocês lembram de mais desafios? Coloquem aí para a gente vamos conversando, pessoal. Só vão colocando. E tem um outro desafio, quando a gente atende criança, que é a colaboração das figuras de cuidado. Porque, veja, quando a gente atende criança, seja presencial online, gente, tem a orientação a pais. E se esses pais, eles não colaboram com a gente, não tem como fazer o processo terapêutico. Ele não vai ser efetivo. Aqui colocou, é verdade, sempre haverá críticas e plágio. Gente, sempre haverá. Mas, por outro lado, sempre que eu falo com a Mari, eu vi nosso livro em tal lugar, a Mari fala, é sucesso. É isso que a Mari fala. É sucesso. Eu penso igual, né? Eu falo, que bom que a gente consegue inspirar. Alguém falou, objetivo atingido. Não sei quem foi que falou aí. Então, o objetivo é que nós caderno é para criança. A gente também precisa conhecer, como psicólogo infantil, o nosso código de ética, porque senão a gente vai esbarrar em várias questões, principalmente quando a gente atende criança. A questão do sigilo com a criança, e hoje na rede social é tão legal colocar fotinhos, né, gente? Não pode colocar fotinhos. E sempre que a gente sempre fala isso, né, Mari? Sempre que vocês forem se divulgar, coloquem um CRP de vocês, porque isso dá problemas, né? Porque uma vez eu liguei para pedir orientação no CRP, e a primeira coisa que eles me orientaram foi isso. Eu fiquei, ufa, ainda bem que nas postagens a gente coloca. Porque eles falaram que os próprios psicólogos denunciam os próprios psicólogos que estão sem o nome completo e o CRP. Então, isso é bom lembrar. E qual outro desafio que nós temos, Mari? Então, a gente fala que dentro do campo da psicologia infantil, o quanto que é importante a gente estudar, por exemplo, o mínimo, né, é o desenvolvimento humano. Então, a gente tem que resgatar, né, os nossos conhecimentos lá da faculdade, pegar aqueles livros básicos, já vou deixar aqui a indicação do Papalha, né, que é o desenvolvimento humano, o mundo da criança, por exemplo, são livros básicos que a gente precisa ler, ter conhecimento. Precisamos estudar também, por exemplo, estilos parentais, que, como eu disse ali, um dos desafios são os pais, né, são as diferentes tipos de famílias que a gente vai encontrar e que a gente tem que estar atento a isso para saber como que a gente vai manejar, né, e vai direcionar aí o barco dessa criança, dessa família. A gente precisa também estudar, por exemplo, psicopatologias, né, da infância. Então, ou seja, resumindo, a gente vive estudando, né, já? A gente não para de estudar. Vive estudando. Então, além de estudar a base, né, que é os conhecimentos técnicos, a gente fala, a gente precisa também estudar o outro lado, né, que é o empreendedorismo, o marketing, tudo isso. E aí envolve muitas coisas, né? Envolve a gente conhecer sobre fluxo de caixa, envolve a gente conhecer... Certeza. né? A gente não misturar o que a gente recebe do consultório como uma conta pessoal, a gente precisa, mesmo que a gente subloque sala, é um negócio, né? Não é porque você, de repente, não tem seu consultório, né, que você não está empreendendo na psicologia, muito pelo contrário, né, desde que você se tornou uma psicóloga clínica, né, você já está empreendendo, ou mesmo que você não atenda, mas que você divulgue um projeto, né, como, por exemplo, um e-book, como as meninas têm, o empreendimento é uma empresa, né, mesmo que não tenha CNPJ, mas a gente precisa atuar como uma empresa, né, sabendo precificar, né? Muitas vezes a gente vê atitudes desesperadas, né? Só que sem calcular os custos, né? As pessoas dão preço muitas vezes sem perceber assim qual vai ser o lucro, né? E ninguém funciona. Zero, né? Zero, às vezes. Você me fez lembrar uma coisa. Eu lembro que uma das vezes que eu e a Mari, a gente deu prestou um serviço de consultoria para uma psicóloga lá de Jundiaí, a nossa querida Suzy, né? E aí ela falou assim para mim, olha para você, já que só vejo o cifrão.
Eu lembrei disso agora, você falando, né, sobre a questão do caixa. Porque, assim, a gente tem que pensar assim. E aí, agora que a gente falou um pouco dos nossos, né, dos desafios da área, a gente quer falar também, né, de formas que a gente pode atuar com a psicologia infantil. E aí, a gente falou de cifrão, do money, né? De que forma, né? Porque será que é só a psicologia, que a gente falou um pouco agora sobre psicoterapia, né? Presencial, a gente falou um pouquinho em online. Mas será que é só isso que nós temos? Já que eu já vou colocar aqui. Joia. Então, aí nós temos uma gama de serviços e produtos. Você quer falar, começar a falar, Mário? Eu posso falar? Ó, nossas turminhas, Fê. É um pouco da nossa. Então, posso falar sobre um pouco sobre os serviços, Mari? Pode, claro. Então, vamos lá. Aqui a gente colocou um exemplo do que a gente faz, tá? Então, a gente tem os eventos presenciais, quando podia, e aí a gente tem online. E isso vocês podem fazer para um público específico ou para uma demanda. Então, eu posso falar assim, olha, eu vou fazer um evento específico porque eu quero só de bullying na escola X. Você está na distância, você pode fazer sim, e vai numa instituição, e você vai fazer sobre uma coisa específica. Ou você pode, gente, as possibilidades, né, de você fazer esses eventos presenciais são as mais diversas. E online também. Imagine quantos serviços tem por aí hoje, se a gente for, eu estou vendo, estou acompanhando, né, os outros profissionais, o que acontece? Eles estão fazendo um serviço com mães, com pais, como a Fê mesmo disse, né? As mães que estão sem saber o que fazer com os filhos nesse momento. Então, a gente fica acompanhando, a gente fica muito feliz quando a gente vê os colegas, né, abrindo turma e fechando turmas rapidamente. Então, esses eventos, né, online estão em alta. A gente também tem videoaulas que a gente pode fazer, colocar numa plataforma de vendas, tem workshops, tem mini curso, cursos. A gente também, o pessoal aqui, se alguém fizer a nossa lista de transmissão, coloca aqui, gente, para Se alguém já fez, né? Aí, ó, alguém daqui, ó. A gente faz a lista de transmissão. A lista de transmissão, nós já fizemos, se eu não me engano, 4. E a primeira, você conhece a lista de transmissão, Fê? Conheço. Então, a gente faz a lista de transmissão, tem algumas que a gente faz durante 30 dias, todos os dias, e tem também listas que a gente faz a lista um dia sim, um dia não. A gente está agora, né, com uma lista de transmissão falando sobre de contação de histórias, para que a gente possa utilizar, inclusive, a gente abriu também para profissionais da escola, professores, psicopedagogos também, então eles usam na escola e os psicólogos usam, né, para fazer uma intervenção terapêutica. Muito legal. Então, isso é uma possibilidade, e os preços são os mais variados possíveis, a gente vê cada profissional fazendo de um valor, mas isso é algo que a gente já fazia antes dessa pandemia. E quantas vezes, né, Mari, a gente já pagou desde que a gente fez a clínica, Fê, a gente sempre tirou o dinheiro do aluguel e dos custos, tudo de serviços. Não tiramos das psicoterapia que eu e a Mari faz com cada um com os nossos pacientes. Isso é muito legal, gente. Dessas outras variedades, né, Jaque? Porque você pode fazer online, né? A Mari gosta bastante de falar de grupo de desafios. Adoro desafio, gente. Grupo de estudo também é uma fonte de renda. Ah, é verdade. Os nossos café com casos. Ai, que saudade do café com caso. E será que dá certo tudo isso, Jaque? A gente selecionou alguns depoimentos aqui. Ai, gente, tem vários. Inclusive, a gente quer agradecer, se vocês estiverem por aí, as que a gente colocou, e todas, a gente está vendo que vocês estão colocando aí, que já participaram de cursos nossos, das listas. Muito obrigada mesmo, porque a gente fala que a gente não estaria aqui se vocês também não tivessem confiado aí no nosso trabalho, né, Jaque? Sim. E dá super certo, sim.
né? Então, a gente pode dizer hoje, né, que não só o nosso e-book lá atrás, que ajudou na construção do nosso consultório, como também essas outras infinidades de possibilidades que a gente está mostrando para vocês, estão ajudando a manter o nosso consultório e fazer com que a gente tenha uma renda também fora dele, né, Jaque, para poder viver da psicologia. Olha, a gente está online, mas ainda a gente tem de serviço, né? A gente tem mentoria, a gente tem supervisão, a gente tem treinamento, que a gente pode fazer um treinamento de paz. A gente pode fazer tanta coisa, gente, tanta coisa. Mas como a gente está, o nosso tempo passou um pouquinho, né, Fê? Vamos deixar a Mari falar então, só para a gente finalizar um pouco, sobre os produtos, as possibilidades de produtos. Tá, então vamos lá. Quer falar? Então, aqui, sim, a gente falou um pouquinho, né, do e-book, né? O e-book a gente acredita que vocês já sabem, mas é um livro, né, em formato digital. Então, a gente começou com aquele que vocês viram lá no início, que já está na segunda edição, vocês podem até ver que está na tela aí. E também viemos desenvolvendo outros, né? Então, depois fizemos caderno de atividades para adolescentes, né? Depois fizemos a Escola das Emoções, a Casa das Emoções. Então, todos esses produtos digitais, eles foram criados a partir da nossa experiência clínica, né? Então, isso foi legal, porque a gente já utilizou a nossa própria prática, né, Jaque, como fonte de criação, para poder trazer aí para os nossos colegas psicólogos poderem utilizar, assim como tem recursos desses aí que os pais podem também comprar e que já deram feedbacks para a gente, que é bem legal de poder vincular com os filhos, enfim. Professores também, eles compram bastante, né, de idade, primeiro. Olha, temos opções aí de esses livros aí, um deles, por exemplo, eu vou mostrar aqui agora, que Acontecia Comigo e Eu Não Sabia a Ansiedade, é um livrinho físico, esse aqui é da minha autoria, que foi super incentivado por essa minha amiga linda aí, a Jaque. Temos também esse livro físico. Mostra a Camila, Mari. É a Camila. A Camila é a personagem, ó, do meu livro, gente. Ela tá aqui, ó. Livro, então, querendo ou não, já vou falar, né, de um outro produto físico também, né? A Camila, eu também vendo, né? Então, é um produto terapêutico físico, né? Geralmente, as pessoas que compram o meu livro, né, eu também indico. Ô, Mari, tira a apresentação para a gente ver os personagens, porque não, eu, pelo menos... Ah, tá, beleza. Vamos lá. Aqui, ó, a Camila... é a personagem do meu livrinho da ansiedade, né? E aí aqui atrás eu trouxe também a Maria. Olha só, a Maria. Maria, ela é personagem do nosso livro Maria no Primeiro Dia de Aula, que é esse livro. Você mostra para elas aí, Mari, é um livro super bacana que a gente tem, psicoeducativo, que a gente orienta para os pais trabalharem com bastante antecedência para quando for levar a criança para a escola pela primeira vez. Que fofos! A Mari mostrou aí também um livro chamado Isa, né, Mari? Isa Aprendeu a Meditar. É um livro de meditação infantil também. É um livro digital e que também tem práticas, né? A gente até costuma dizer que poderia ser um workbook, né? Que é um livro com vivências. Ó, eu vou mostrar aqui outro, Mari. Pode mostrar, amiga. Também, acho que a Fernanda conhece. Sim. Livro falando só sobre bullying. A gente trouxe o exemplo da parceira Camila Miranda, que ela tem um trabalho com bullying. Então, a gente fez a historinha do Paulo. Em parceria. Em parceria com ela, com a Camila Miranda, levando-se contra o bullying. E nesse livro a gente conta a história de um personagem, como que ele percebeu que era bullying e como com a ajuda da família ele pôde, né, trabalhar essa questão. E ainda a gente quis fazer um pouco, a gente fala assim, um pouco a mais, que a gente quis colocar um momento de interação e um conceito, né, sobre o bullying, as leis que regem o bullying, como que as famílias podem ajudar. É um livro muito bacana, ele tem também formato, né, físico e digital.
Incrível. Aí na telinha a gente colocou possibilidades de livros em equipe, né? Que vocês também podem fazer, obviamente. Então, convidar pessoas, né, profissionais, de repente, que vocês admiram, para poder fazer um livro junto com vocês. Pode ser no formato digital, ou de repente pode ser no formato físico. Qual dica vocês dão? Não deu para ver, Fê, depois você fala. A pergunta é qual dica vocês dão para a gente transformar um e-book nosso em livro físico? E o processo é longo, hein, né, Jaque? O processo é longo. Pode responder, Mari. Vale um sala aberta PC, né? Acho que vale isso, né? um sala aberta. Mas depois a gente pode trocar umas ideias, porque é bem longo realmente o processo, para a gente poder dar uma dica, assim. Mas é possível. Inclusive, eu vi, Fê, que aqui entre nós já tem autoras aqui. Estão acompanhando a gente. Inclusive, tem uma autora aqui, a Juliana Ferreira. Olha lá, ela já tem... ela tá aí. 2, 3 livros, e ela tá participando de um livro que vai sair aí sobre o brincar. Ela, a Mari, participa desse livro. Oi, Ju! Oi. Mari, se eu não me engano, ela tem 3 livros já. Olha só que honra, a Ju aqui também. Legal. E ela sabe o quanto que é, né, trabalhoso fazer, quanto a gente se dedica, o quanto que é ruim a gente ver nosso produto ser pirateado, né, gente? Muito. Sim. E aí, gente, além dos livros, a gente tem possibilidades de produtos, como, por exemplo, os jogos, né? Então, a gente tem um canal de venda, nosso site se chama www.terapiadainfancia.com.br. Lá tem um segmento que é só de produtos, onde vocês podem conhecer tanto os nossos livros, em formatos físicos ou digitais, quanto os nossos jogos. Sou apaixonada por jogos. Nós também, Cíntia, se deixar, a gente fica falando isso até... Então, a gente tem aí diversas possibilidades, né, que a gente colocou para vocês verem. Então, a ideia de hoje, né, na verdade... E os recursos, né, Mari? Porque às vezes nós temos um recurso terapêutico que nem é jogo, nem é esses livros para psicoeducação, a gente cria, né, conforme a demanda do nosso cliente. Sim. Como é o caso das bonecas, né, que acho que eu mostrei, né, Jaque? Tem das como bonecas. Recursos que a gente pode desenvolver por aí. É que eu não estou com ele aqui agora, mas a gente criou também um recurso para fazer respiração, né, para trabalhar a respiração no consultório, um recurso sensorial. Gente, tem muita coisa legal. Tem aí realmente um mar azul. Estou me apropriando da fala dessa pessoa que você, que você falou aí, já que você assistiu a palestra dela. É um mar azul. Eu estou lendo aqui que tem mais coautoras, ó, tem a Mari, que é a autora também, que é coautora. Sim. Que legal. E dessas possibilidades todas que as meninas comentaram, deu alguma ideia? Vocês tiveram aí algum insight de algo que vocês possam fazer? Coloca aqui no chat também. O pessoal está pedindo o site. Eu vou colocar aqui no chat. É www.terapiadainfancia, né? Isso. Isso. Nosso Instagram também tem o link de cada produto também. Tem a nossa Linktree, sim. Ó, a Mari colocou que tem várias ideias, está agradecendo, que quer mais encontro. E quem quiser estar conosco, né? Semana que vem nós vamos estar aqui de novo. E aí vocês têm que ter paciência de aguentar a gente durante 3 horas. E vai ter... Mari, eu não sei se você tem mais coisa para apresentar aí na... Não, aqui já... Você interrompe aqui Era só uma pincelada, Fê. Tá. Uma pinceladinha. Tem que interromper o compartilhamento, Mari. Pronto. E eu tive, assim, uma ideia, né, de pedir para que vocês que estão aqui assistindo, se vocês tirarem uma foto dessa live, colocarem lá nas redes de vocês com a hashtag Viva de Psicologia Infantil, a gente vai acompanhar até sexta-feira, e aí aquela foto que for mais curtida, eu vou acompanhar as curtidas, aí a gente vai dar 50% de desconto no curso.
Uau! Aí sim, que inspiração, hein, Fê? Então tem que tirar uma foto no final, né? Que aí a gente abre as câmeras, se vocês quiserem, aí a gente tira a foto mais curtida, a gente garante aí um cupom de 50%. E não é um curso caro, gente. É muito importante para a gente se instrumentalizar nesse momento, né? E foi pensando nisso que eu chamei essas duas pessoas, que vocês viram a dedicação que elas têm, a paixão que elas têm, né? Eu fiquei encantada, assim, sempre fui encantada, né, com o trabalho da terapia da infância. Então, não podia pensar em outros nomes se não fossem essas duas pessoas, né? Eu tenho, assim, buscado muitos parceiros, né, cada vez mais, assim, para atender a demanda, essas necessidades atuais, né, causado pela pandemia. Então, instrumentalizar, né, o nosso manejo clínico vai ser extremamente necessário. Quem puder estar, eu vou ficar muito feliz, né? E bom que vocês estiveram aqui, eu amei, né, tudo isso aí que vocês mostraram para todas essas possibilidades que vocês demonstraram. Quem gostou? Queria que vocês colocassem aqui. Ai, gente. Lembrando que semana que vem, quem participar, né, vai ganhar o nosso... é verdade. Quem participa desse mini curso de atendimento online ganha o nosso caderno de atividades para crianças e adolescentes. Lembrando, são 44 atividades, hein? Para trabalhar com crianças e adolescentes, crianças a partir dos 5 anos. É bem legal, gente. E detalhe, né? E detalhe, essas 44 possibilidades que a Mari falou, nós não vamos nem falar delas no nosso curso online, porque você já a gente vai passar outras possibilidades. Então, vai ter bastante possibilidades para esse atendimento online. E a gente aguarda vocês. Fê, eu deixei o link do curso para quem quiser se inscrever aqui no chat. Fê, a gente quer agradecer esse convite, foi uma noite maravilhosa, adorei estar com vocês. Eu amei também, muito obrigada. Gratidão a todos. Cadê minha amiga Mari? Aqui, eu acho que amiga. O pessoal está agradecendo, né? Se vocês quiserem ligar a câmera, a gente, como finalizou, né, o que a gente tinha de proposta, né? Se vocês quiserem ligar as câmeras para a gente tirar uma foto, quem não conseguiu abrir o link, me pede depois pela rede social. Eu vou colocar aqui o Instagram da Harmony e o Instagram da Terapia da Infância. Eu consegui abrir aqui, eu tentei agora, demorou um pouquinho, mas abriu. Tá bom. Mas quem não conseguiu, pode pedir para a gente. As meninas estão agradecendo, foi maravilhoso, excelentes psicólogas, obrigada. Gratidão. Gente. A Mari também. Deixa eu ver quem mais. A Ana, Maria Sandra, que bom que vocês gostaram. Vamos tirar fotinho? O que vocês acham? Ai, gente, que gostoso. Vamos tirar, claro, a gente ama foto. Claro, eu tava vendo, Mari, sabe quem é a Mariane que tem aí? A Mari que fez o nosso e-book sobre da escola. Sério? Ela tá aí, a Mari? Sério? Quer ver? Mari, você tá aí, Mari? Ai, meu Deus, que gostoso. A autora que fez com a gente. Vocês estão me emocionando hoje. Eu vou até tirar o óculos para não embaçar. Eu tava gravando, eu vou encerrar. Vocês. Ai, meu Deus. Eu tava gravando. Eu tô vendo a Ju já fez.